e o nosso irmão Francisco Sena vai falar sobre momento de gratidão. Queridos irmãos, diletas irmãs, que um pensamento no bem possa nos unir a Jesus e que possamos nos manter fiéis à interpretação da doutrina espírita. É com grande alegria que retornamos aqui na tribuna para a divulgação dessa querida doutrina, principalmente na data de hoje, que estamos no calendário terreno, fechando mais um ano, à véspera de um ano de paz e de renovação. Já falei aqui em uma certa ocasião que uma vez eu fui abordado por uma pessoa que me perguntou por que nós espíritas não adotamos a Bíblia, porque nós descremos da Bíblia. E eu tive que explicar à pessoa que não era bem assim, que nós espíritas adotamos a Bíblia, acreditamos nela, nós a estudamos, mas de uma maneira diferente das outras religiões. Nós procuramos extrair da Bíblia, tanto do Velho como do Novo Testamento, o Espírito que vivifica, que edifica, ao invés da letra que mata. Então, as fontes de pesquisas que nós utilizamos para o trabalho da tarde de hoje foram a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. De Emmanuel utilizamos Fonte Viva, Pão Nosso e aquele nosso amiguinho que sabe tudo, Google. E nós tiramos do trecho da Bíblia, para fazer a introdução do nosso trabalho, uma carta do nosso irmão, o apóstolo Paulo, aos Colossenses. E ele diz, eu pincelei algumas frases só, tá? Não vou ler a carta na íntegra não, porque ela é um pouco longa. E ele diz o seguinte aos cristãos de Colosso: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, e citou algumas: a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Mas agora despojai-vos de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com os seus feitos, e vos vestistes do homem novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Revistai-vos, pois, como eleitos de Deus, compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual também foste chamado, e em um corpo domine vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Então, meus irmãos, esta carta que Paulo endereçou à comunidade cristã de Colosso
ela é bem significativa. A gente pode dizer até que ela foi escrita nos tempos atuais, quando o apóstolo recomenda aquelas criaturas da época que se dispa do velho homem para que o homem novo ressurja e que possamos dar continuidade à nossa jornada evolutiva aqui no planeta Terra. Em vários trechos da sua carta, ele pincelou: sedes gratos a Deus. Então nós estamos cercados por bênçãos do Pai Celestial. É só lançarmos o nosso olhar em redor de nós que veremos isto. A natureza se desdobra em espetáculos maravilhosos que se desenvolvem a cada instante. Mas nós nunca paramos para meditar no trabalho paciente do esforço dos séculos para nos trazer esses espetáculos. A sabedoria divina utilizou no aperfeiçoamento e na seleção de valores que hoje chegam e nos rodeiam a vida. Então observe como nós ainda somos tão cegos às coisas espirituais. Uma minúscula rocha. Poucas vezes nós meditamos quantos milênios foram necessários para que aquele mineral existisse em tempos atuais. Já paramos para pensar na utilização da pedra? Se a pedra não existisse, será que hoje nós teríamos toda essa estrutura que nós temos, esses arranha-céus, com os seus solos fincados ao solo, que foram utilizadas várias pedras para alicerçar aquele prédio, e outras utilizações? Então isso nós não paramos para pensar, porque os afazeres do dia a dia nos levam a outras conjecturas. Um raio de sol. Quantos elementos foram necessários para aquele raio de sol existir? Quantos quilômetros, quanta distância ele venceu para estar aqui na crosta terrestre, iluminando, transmitindo calor, transmitindo vida. Já paramos para pensar, se não existisse o raio de sol, será que nós teríamos a vida que temos hoje? Será que o mundo seria tão belo como é hoje? Ou será que tudo definharia? Caminhando, paramos de frente a uma árvore, a poucos metros dela. Já meditamos, vendo aquela árvore com aquele tronco robusto, com seus galhos fortes, com as suas folhas, com suas flores e frutos? Há quanto tempo ela está plantada ali? O que aquele vegetal já vivenciou? Sol escaldante, chuvas, tempestades, secas e outros elementos mais. E ela está ali a nos oferecer a sua sombra, a sua madeira e os seus frutos. E se a árvore não existisse? Será que hoje nós teríamos a purificação do ar que temos hoje? Então, meus irmãos, em cada instante encontramos uma lição da natureza e que precisamos estar atentos para aprender com ela. Então sejamos gratos com esse presente que nós recebemos em cada instante da nossa vida. Ao lançar uma semente na terra, a germinação daquela semente, ela vai florescer e vai nos dar os frutos para saciar a nossa fome. E quando tomamos o nosso alimento, será que somos gratos? Será que temos um instante de reflexão para pensar como que aquele alimento chegou em nossa mesa? Quantas mãos trabalharam para que ele ali estivesse? Desde o arado, desde o cuidado do plantio, da defesa do solo, das ervas daninhas, do transporte, da industrialização, do transporte para o mercado, do vendedor para nós. Quantas mãos foram utilizadas naquele instante?
E se fizermos um pensamento elevado a Deus e pedirmos que o Pai abençoe aquele alimento, todas as mãos que estiveram envolvidas nele, com certeza estaremos pedindo bênção para meio mundo. Já parou para pensar o ar? Nós conseguiríamos viver sem a audição. Nós temos os surdos, nós conseguiríamos viver sem a visão, existem os cegos, e assim sucessivamente. Mas não sobreviveríamos um instante sequer se nos faltasse o ar. E somos gratos por isto. É o mesmo ar que Jesus respirou. É o mesmo ar que os santos e os bons espíritos respiraram e que dividem conosco, cheio de energia, cheio de prana, que circula esse universo afora. E a água que mitiga a nossa sede? Será que nós louvamos ao Pai por ter criado este líquido tão precioso em nossas vidas? Então, por tudo isso, a cada instante da nossa vida, devemos louvar e agradecer ao Pai por todos os recursos que Ele nos oferece. Mas o que acontece na maioria das vezes com a maioria de nós? Estamos cegos, surdos e mudos. Não conseguimos enxergar um palmo diante dos nossos olhos. E nos revoltamos porque nós exigimos agradecimento por um favor que nós prestamos. E jamais somos gratos ao favor que alguém nos faça. Então, esta é a recomendação de Paulo, o apóstolo, à comunidade cristã de Colosso. Várias vezes, repito, ele disse: sejamos gratos a Deus. Conforme foi lido no preparo de ambiente. Quantas vezes estamos torturados por algum problema, por alguma dor, por algum desentendimento. Mas é uma lição amarga que nós fizemos por onde adquiri-la e que ela vai ser o nosso passaporte para a nossa felicidade futura. Ao invés de estarmos revoltados com Deus, com as criaturas ou com quem quer que seja, reconhecemos que ali está o momento de nos aprimorarmos e de crescermos e evoluirmos. E se queremos ser gratos ao Senhor da vinha, devemos arregaçar a nossa mão e trabalharmos assiduamente na seara do bem, para que nós pais, o maior agradecimento que os nossos filhos podem nos fazer é seguir o caminho do bem. Então, meus irmãos, nós podemos agradecer ao Pai, não apenas por gestos e palavras, mas servi-lo na sua seara bendita. E qual é o antônimo da palavra gratidão? Ingratidão. Ingratidão é a moléstia da alma. Ingrato é uma pessoa que enfermou. Ingrato é um coração que merece compaixão. Ingrato é alguém que se deixou levar pelos vícios da vida e se enlouqueceu. Então, nesses instantes, ao invés de apontarmos o nosso dedo para essas criaturas, que façamos um pensamento em prece a envolvê-los, porque também é recomendação de Jesus que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Kardec, ao compilar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, são 28 capítulos, e este livro deve estar ao alcance das nossas mãos. Quem já não passou por uma experiência de um momento de dissabor, de amargura, de dúvida ou de dor, ao abrir, ao acaso, uma página do Evangelho, e ali não encontrou consolo, não encontrou refrigério para a sua alma. Então são 28 capítulos que Kardec teve o cuidado de neles colocar uma máxima do Cristo, uma explicação do Allan Kardec e a instrução dos Espíritos. E no capítulo 12,
Kardec intitulou Amai os vossos inimigos. E ele colocou no item 2 uma máxima do Cristo que diz o seguinte: se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que a pessoa de má vida também ama os que as amam. Se somente fizerdes o bem aos que vô-lo fazem, que recompensa tereis? Já que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa. E se vos emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que recompensa tereis, visto que as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para obter a mesma vantagem? Mas quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestais sem esperar alguma coisa. Então muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sedes, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Isso foi anotado em Lucas, no capítulo 6, e no versículo 32. Então, meus irmãos, aí está uma lição que não é nossa, uma lição que não é de um que está presidindo a casa espírita, é a vinda do próprio Jesus. E olha quanta sabedoria expressa nessas pequenas palavras, para que devemos fazer o bem àqueles que nos desejam mal, fazer o bem sem esperar retribuição. E já nesse outro livro, que é o primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos, na sua 4ª parte, no capítulo 1, nós vamos encontrar a questão 937, que diz o seguinte: as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também, para o homem de coração, uma fonte de amargura? Aí a gente faz um favor, a gente faz uma caridade, a gente faz um bem, espera que alguém retribua da mesma maneira. Ou então a gente tem aquele amigo que de repente se afastou de nós. Isso não vai endurecer o nosso coração? Não é um sentimento de amargura? A espiritualidade responde: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio foi. Pensai em todos os que fizeram maior bem a vós, que valiam mais do que vós, e no entanto foram pagos com ingratidão. E olha que a espiritualidade cita como exemplo: pensai no próprio Jesus, quanto na terra foi injuriado, desprezado, tratado de patife e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça, que o bem que fizeste seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isto vos será levado em conta, e os que não foram reconhecidos serão punidos tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. Então, meus irmãos, ao invés de ficarmos aí queixosos, tristes, abatidos, muitas vezes esmorecendo no sentido de fazer o bem, vamos seguir os exemplos de Jesus. Ele foi levado à crucificação. Tanto bem que ele fez, recebeu a ingratidão da maioria de nós, e mesmo assim ele não perdeu um instante em se preocupando com isso. Ele continuou a trabalhar. Bom, meus irmãos, na categoria de presidente da casa, a gente entra aqui nesse celeiro, nessa seara bendita do Pai, e vocês podem acompanhar isso. Muitas vezes é uma agitação muito grande, várias pessoas vêm falar comigo, outras, enfim. E muitas vezes nesse corre-corre do dia a dia, eu não tenho tempo de parar com cada um de vocês, para um aperto de mão, para um abraço amigo e fraterno, e uma palavra de muito obrigado. Então estou aqui na minha máxima culpa. Quero dizer a todos vocês, queridos irmãos no Ideal Espírita, o meu sincero agradecimento por tudo que vocês têm feito pela nossa casa,
em prol e em benefício da casa espírita. Então eu pincelei as reuniões e as atividades que nós temos aqui na Casa Espírita, na Associação Espírita Fraternal. Outras casas têm outras atividades, mas eu vou falar cada uma delas, porque de repente uma pessoa ainda está em dúvida e quer ser adeso a algum trabalho. Então no fim da reunião, depois, se você estiver estimulado, porque quando chega no final do ano, é aquele momento de a gente fazer um balanço da nossa vida e promessas para o ano vindouro. Então, se vocês estiverem estimulados, depois me procura. Então, no domingo, antes de tudo, eu quero agradecer a Deus, Pai de amor e de bondade, a Jesus, Mestre dos nossos corações, e aos bons espíritos, por nos abrirem esta casa, as suas portas, e por ter nos aceitado. Porque se ali tivesse um sinalete que indicasse as nossas imperfeições, com certeza eu não estaria aqui e muito menos falando a vocês. Mas Deus nos dá a bênção da oportunidade de reparar os nossos erros. E um deles é divulgando a doutrina espírita. Então, o mutirão da limpeza, a visita ao Núcleo Colonial 61, a visita ao Asilo Frederico Meia e também os colaboradores da campanha do Quilo. Então, todos vocês que deixaram seus domingos para estarem aqui adessos a um trabalho deste, meu muito obrigado. Que Deus aumente e multiplique a saúde de cada um, porque já foi dada uma comunicação aqui na nossa Casa Espírita, e quando nós estamos envolvidos com um trabalho na seara do bem, raras vezes ficamos doentes. Por quê? A seara é grande e os ceareiros são poucos. E se aquele ceareiro esmorece, fica doente, a seara fica desfalcada. Na segunda-feira, a recepção, o atendimento fraterno, a palestra, o preparo de ambiente, presidir na reunião, ministrando os passes, curso, uma pessoa que esteja aqui ligando o maquinário, data show, notebook, a câmera para filmagem, colocando a água para o palestrante, ligando o som. Então são vários trabalhadores, abrindo as janelas, fechando as janelas. Ao terminar as nossas atividades, tem pessoas que vão para o banheiro, tirar os papéis, limpar as lixeiras, pessoas trabalhando na cantina, trabalhando no bazar, pessoas trabalhando no Núcleo Colonial 61, sócios colaboradores com a nossa irmã Solange. Então são pessoas trabalhando na banca do livro espírita. Então, a todos vocês, voluntários do bem, muito obrigado. Na terça-feira, temos o encarregado de alguém que vem aqui abrir a nossa casa, fechar a nossa casa, alguém que presida os seminários, que lê o preparo de ambiente e o palestrante da noite. Então essas criaturas, eu não estou vendo elas aqui hoje, meu muito obrigado. Na quarta-feira, uma reunião matinal às 9 horas da manhã, nós temos a recepcionista, Josefina, com toda a sua equipe, seu Jorge, Márcio e outros, que estão toda manhã aqui conosco. Também aquelas pessoas que preparam a água, o som. Nessa manhã nós temos o tratamento da água fluidificada, que é distribuída. Tem pessoas que são encarregadas de encher os copinhos. Sinceramente, o meu obrigado ao palestrante, a quem lê o preparo de ambiente, a quem preside a reunião. Visita os enfermos. Nesse trânsito caótico, deixam a comodidade do seu lado, seus afazeres, para sair em visita aos doentes. Isso é ter Cristo em seu coração e trabalhar no bem. E também nós temos a mutirão da limpeza e também os nossos irmãos passistas. Sem falar que na segunda e na quarta temos os voluntários que trabalham na biblioteca. Quinta-feira, a nossa diretoria se reúne para planejar as ações que realizamos em nossa casa. Então, pessoas que se anularam para se dedicar a essa doutrina maravilhosa, se tornando diretor da Associação Espírita Fraternal. Na sexta-feira, nós temos recepção, atendimento fraterno, palestra, preparo de ambiente,
passistas, cursos, maquinários que são ligados e desligados, bazar, cantina, doação de alimentos não perecíveis, banca do livro espírita, manutenção da limpeza, sócios colaboradores. Então a todos esses o meu sincero agradecimento. Enquanto eu estou falando várias vezes a manutenção da limpeza, nós temos uma criatura sentada lá atrás, que ele todo dia vem à associação fazer esse tipo de trabalho para nós, que é o nosso irmão Eringe. Então, se alguém quiser fortalecer esse mutirão, será muito bem-vindo. E aos sábados, como se torna essa seara do Cristo? Quem pode falar, senão essas criaturas que trabalham aqui no sábado? É atendimento fraterno, é recepção, é curso, é ligar os maquinários, é bazar, doação de alimento, limpeza, cantina, banca do livro espírita, biblioteca, escolinha do evangelho, mocidade, reuniões de paz, professores, aplicadores dos cursos, coral, reunião do 8º conselho também que acontece no sábado, biblioteca, manutenção do nosso prédio, matéria para o nosso informativo, tanto quem escreve, como quem redige, como quem patrocina, quem acessa a nossa internet, a internet para ver o nosso site. Então, todos vocês, meus irmãos, e muitas vezes eu não estou tendo a oportunidade de falar isso pertinho de você, ao ouvido de vocês, o meu sincero agradecimento. E para finalizar a nossa participação na tarde de hoje, eu gostaria de ler mais um trechinho da Bíblia. Então não são palavras minhas, são palavras atribuídas a Jesus, que um dos apóstolos escreveram e hoje chega às nossas mãos. E o título dela, A Seara e os Ceifeiros. Então preste atenção. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todos os enfermos e moléstias entre os povos. Então Jesus foi um peregrinador, foi em todos os lugares daquela época, visitou várias sinagogas, ministrou o seu evangelho, curou os enfermos, tratou as almas sofridas, e vendo a multidão, teve compaixão deles. Compaixão é a gente caminhar com solidariedade ao lado dos que sofrem. Muitas vezes a gente fala assim, eu tenho pena de fulano que está sofrendo. Mas esse sentimento de pena não nos leva a lugar nenhum. Porque sentimos pena agora e esquecemos aí a pouco. Agora, compaixão é a gente estar solidário com a dor daquela criatura. Então Jesus teve compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. E termina essa página com uma lição maravilhosa. Ainda de se dirigindo aos seus discípulos, diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, meus irmãos, rogamos a Jesus que a nossa seara tenha sempre esses multiplicadores, que possamos estar sempre adesos ao trabalho da Boa Nova. E a nossa irmã Landa, ontem viu no Fantástico, ela transcreveu uma mensagem, uma frase que foi dita nesse programa, que diz o seguinte: as mãos que ajudam são mais sagradas dos que os lábios que rezam. Madre Teresa de Calcutá. E que Deus nos abençoe.